Você que já é espírita já sabe o que é reencarnação. É quando o espírito volta a animar um novo corpo de carne. Isso aí é tranquilo. Mas você sabia que existem mitos com relação à reencarnação? E hoje nós vamos falar sobre os 5 mitos da reencarnação. Você está no canal Somos Espiritismo, eu sou o Ed Moura. Então bora pro vídeo. O primeiro mito de reencarnação é sobre a metempsicose. Metempsicose, se a gente for olhar a etimologia das palavras, quer dizer além da psique, ou seja, além da alma. É uma doutrina que prega que o espírito ele pode reencarnar, além de um outro corpo físico humano, ele pode reencarnar em animais e também em vegetais. É uma crença muito presente na pré-história e também na antiguidade, entre os egípcios, os gregos, romanos, chineses e na Índia. Também nós encontramos essa doutrina entre os budistas tibetanos e até entre os esquimós. Nós sabemos que, segundo os estudos de Allan Kardec, que o espírito, uma vez que ele evolui, ele não retroage, ele não volta atrás na sua evolução. Dessa maneira, a reencarnação, tanto em corpos de animais quanto em vegetais, ela é impossível, ela não se opera. Quem anima os vegetais e os animais é o princípio espiritual, não é um espírito ainda, é um princípio espiritual. Chega um momento em que esse princípio espiritual, depois que ele passa por vários animais e vegetais, primeiramente nos vegetais, depois nos animais, em um determinado momento ele é convertido para espírito, por Deus. É quando o espírito nasce, é quando Deus cria o espírito. Aí dessa maneira, esse espírito recém-criado, simples e ignorante, começa a reencarnar em corpos humanos, mas muito rudimentares, nos mundos primitivos. E assim, de reencarnação a reencarnação, ele vai evoluindo até chegar na condição de anjo. O segundo mito da reencarnação é de que ela foi inventada pelo Espiritismo. Isso não é verdade. A reencarnação, se a gente for olhar, a sua origem ela é muito obscura e carece de referências e elementos históricos que a ciência possa comprovar, mas acredita-se que ela surgiu mais ou menos há 1100 anos antes de Cristo, esse conceito de reencarnação, e que foi na Índia antiga. Os pré-socráticos gregos já discutiam a reencarnação e ela era ensinada aos jovens. Também nós sabemos que os druidas celtas ensinavam sobre a reencarnação. Os cientistas comprovam que a reencarnação, o conceito reencarnação é encontrado nos primeiros escritos do budismo, desde quando surgiu essa doutrina. Então eles acreditam na reencarnação por princípio. E dessa maneira nós comprovamos que a reencarnação não foi inventada pelos espíritas, mas o espiritismo, segundo os estudos de Allan Kardec e outros estudiosos da doutrina espírita, foi dada uma certa dignidade, uma certa clareza para a reencarnação. Como nós acabamos de dizer, por exemplo, a metempsicose, que não existe o fato de o espírito voltar a reencarnar em animais ou vegetais. Mas nós sabemos que a reencarnação ela é um mecanismo divino de justiça, pois é assim que nós vamos evoluir, passando pela prova da reencarnação, do surgimento num novo corpo, passando por experiências, e assim a gente vai expiando e provando até chegarmos à evolução. O terceiro mito sobre a reencarnação é de que ela é infinita e nunca acaba. É como se nós vivêssemos numa roda infinita. A gente reencarna, comete erros, aí depois vem numa nova existência para sofrer o erro que a gente cometeu, aí a gente comete outro erro e fica nesse círculo vicioso que nunca saímos. Isso não é verdade. Para a gente falar de reencarnação, a gente tem que falar de encarnação. Então, acontece, a primeira encarnação é quando o espírito ainda é simples e ignorante. Então, esse espírito primitivo, ele encarna pela primeira vez em um mundo primitivo, e assim ele vai evoluindo. A partir da segunda, já se fala em reencarnação, porque ele já esteve encarnado, então ele vai reencarnando. E vai passando por diversas provas, diversas expiações, vai amealhando experiências, o espírito vai evoluindo. Nós sabemos que o espírito, ele pode animar tanto corpos de homens, como corpos de mulheres. Também pode reencarnar como uma pessoa com bastante recursos materiais, ou que chamamos de rico, ou então com pessoas destituídas desses recursos materiais, ou seja, na pobreza. Pode reencarnar em vários países, em várias culturas, várias etnias. Uma existência foi, por exemplo, uma pessoa de uma determinada etnia, branca, oriental, asiático. Pode ser em outra etnia, um nórdico, pode ser um negro, pode ser um índio, um indígena.
e assim de acordo com a necessidade do espírito. A reencarnação acaba quando o espírito se torna um ser bem-aventurado, ou seja, um puro espírito. Daí a necessidade da reencarnação acaba, não existe mais. Esses espíritos bem-aventurados ou puros podem reencarnar sim, mas na condição de missionários, para levar esclarecimentos ou guiar a humanidade ou as pessoas do lugar, do planeta onde ele reencarnar, para a evolução. Assim aconteceu com Jesus, que era um espírito missionário, e tantos outros que a gente conhece por aí. Isso que eu estou falando está na questão 170 do Livro dos Espíritos. O quarto mito da reencarnação é que ela não é ressurreição. Reencarnação e ressurreição são coisas muito distintas. Ressurreição é a volta à vida após a morte, só que no mesmo corpo. A reencarnação é a volta do espírito, mas em um corpo diferente, já previamente preparado para ele. É dessa maneira que se opera a reencarnação em diversos corpos, de acordo com a necessidade do espírito. Assim como o espírito pode nascer no corpo de um homem, também no corpo de uma mulher. Isso é a necessidade do espírito em evoluir. Para as religiões, a ressurreição do corpo é artigo de fé. Basta ter fé que a ressurreição acontece. Aquele que morreu se vê de pé de novo, se ressurge. Para a ciência, a morte é irreversível. Uma vez que foi constatada a verdadeira morte, a pressão arterial chegou a zero, esse corpo não vai mais reviver. O Espiritismo demonstra que a ressurreição existe e que ela não é a reencarnação, como nós já dissemos, né? Jesus foi um grande exemplo de ressurreição. Ele ressurgiu no mesmo corpo e subiu aos céus até o Pai. Alguns de seus discípulos, como Maria Madalena e outros, o viram e não encontraram o corpo dele depois que ele subiu até o Pai. Quando surgiu a ressurreição, a morte não era muito bem estudada, então assim faziam certas confusões. Muitos daqueles que foram ditos que ressurgiram, ou seja, ressuscitaram, estavam na verdade passando por um processo de catalepsia. Catalepsia é quando o corpo para de responder e a pessoa até fica sem respiração, mas ele não morreu. Inclusive chega até a exalar algum mau cheiro, mas não é a morte em si. Jesus sabia disso, por isso que ele ressuscitou Lázaro de Betânia, que não é o Lázaro das Chagas. Lázaro de Betânia, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim e também ressuscitou a filha de Jairo, pois ele sabia que eles não estavam mortos. O espírito estava ligado ao corpo, Jesus conseguia ver. Então, dessa maneira, nós vemos que há uma certa confusão. E que fique claro, reencarnação é uma coisa, ressurreição é outra. Por fim, o último mito com relação à reencarnação é de que ela não está na Bíblia. Isso é um erro muito grande. Jesus, quando esteve entre nós, ele não pôde dizer tudo. Está em João, capítulo 16, versículo 12. Pois nas palavras do Cristo, nós não suportaríamos toda a verdade que ele teria para nos dizer. Dentre elas está a doutrina da reencarnação. A Bíblia possui várias traduções, e eu estou falando da língua portuguesa. E algumas dessas traduções são muito tendenciosas. Tanto é que nessas traduções a gente encontra elementos muito modernos, sendo que isso não existia na época em que ela foi escrita originalmente. Então geralmente quem faz a tradução da Bíblia acaba acrescentando algum elemento da sua preferência. A língua original da Bíblia é o hebraico, e essa língua, o hebraico, como dizem os entendidos e estudiosos, é uma língua muito pobre em significados. O que eu estou querendo dizer? Que às vezes uma palavra ela significa vários conceitos. É o caso, por exemplo, de camelo. Camelo pode significar o animal, mas também pode significar o cabo ou a linha que é feita do pelo desse animal. E assim nós temos diversos exemplos. Nós podemos ver a reencarnação nas passagens principalmente do Novo Testamento. Em Mateus capítulo 11, verso 10 a 14, em que fala que João Batista é o Elias. Em Lucas, capítulo 9, verso 19, em que Jesus pergunta aos discípulos: o que dizem os homens sobre quem é o Filho do Homem? Jesus pergunta. E assim eles respondem. Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, há quem diz que seja Jeremias e alguns dos profetas. Então isso também é uma evidência sobre a reencarnação que aqueles povos falavam.
E nós encontramos também em João, capítulo 3, verso de 1 a 12, o famosíssimo diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, um doutor da lei que procurou Cristo ao anoitecer e foi ter com ele para entender melhor sobre essa doutrina nova que estava surgindo, que nós chamamos hoje de cristianismo. Assim, Jesus explica para Nicodemos que é preciso nascer da água e do Espírito para ver o reino de Deus. Aí Nicodemos, não entendendo, ele perguntou para Jesus como é que um homem velho pode voltar para o ventre da sua mãe. Aí Jesus falou, em verdade vos digo, que é preciso renascer da água e do Espírito. Quando Jesus fala isso, nós devemos entender o seguinte: renascer do Espírito é o Espírito estar renovado, ou seja, com novos conhecimentos e pronto para uma próxima reencarnação. E renascer da água é justamente o corpo que vai ser gerado. Quando nós somos gerados no ventre de nossa mãe, nós temos lá o líquido amniótico, onde o corpo é gerado e cresce e vai se desenvolvendo. E também nós sabemos que o nosso corpo tem mais de 70% de água. Então isso é o renascer da água, é o renascer do corpo. E o espírito é o espírito renovado reencarnando nesse corpo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, se inscreva nesse canal, deixe o gostei. E compartilhe esse vídeo para alguém que você gostaria que visse esse vídeo, que precisa assistir, tá bom? Todo domingo às 11 horas da manhã tem vídeo novinho para você aqui no canal Somos Espiritismo. Então fique com a gente. Tchau, um grande abraço.